Hoje é realmente um dia muito especial, o Dia das Mães. Que Deus abençoe a você, mamãe, que está conosco presencialmente nesse culto. Você, mamãe, que está conosco online. Que Deus abençoe também grandemente a sua vida nesse tempo de celebração que estamos tendo diante do nosso Deus. Eu quero contar um segredo relacionado ao Dia das Mães. E falo com propriedade esse segredo. Embora não sendo mãe, eu sou casado com uma mãe, Adriana, a mãe dos meus 2 filhos. E sou filho da mãe, a mãe Aurora. A minha mãe já não está conosco, já está na eternidade junto ao Pai Celeste. As mães, nesse dia, elas esperam sim algo dos seus filhos. E eu não me refiro apenas a mimos. Eu não me refiro apenas a presentes, um almoço ou um jantar especial. E não adianta nós falarmos, mãe, todo dia é Dia das Mães. As mães, de fato, elas estão esperando algo dos seus filhos, das suas filhas. O reconhecimento da missão de mãe que elas têm. Mãe que gera, mãe que adota, mãe de coração, mãe que cuida, mãe que amamenta, alimenta, passa noites acordadas ao lado do filhinho, da filhinha, enquanto está enfermo. Mãe que fica preocupada quando o filho, a filha sai, com quem sai, aonde está e o que está fazendo. E não tem paz enquanto o filho, a filha não retorna para casa. Mãe que tem dentro do seu coração preocupações infinitas. E só mesmo um Deus Todo-Poderoso para criar mãe com coração tão grande, onde cabe todas essas preocupações. Que possa haver por parte dos filhos e das filhas o reconhecimento de tamanho cuidado, de tamanho amor, de dedicação, que a mãe deu, está dando e dará em favor dos filhos e das filhas. E que os filhos e filhas possam, através da honra, do respeito, do reconhecimento, da gratidão e do amor, reconhecer a missão da mãe. E você juntamente comigo, que não tem mais a sua mãe presente ao seu lado, próximo de você, que possamos ser gratos ao Deus Todo-Poderoso pela mãe que tivemos. Quando meditamos na palavra de Deus, nós podemos observar muitos relatos, muitos registros a respeito de mães, através das atitudes boas ou ruins que as mães tiveram. Nós podemos tirar lições para as nossas vidas, lições importantes para a nossa caminhada aqui na terra. Mas nessa noite, especificamente, eu quero olhar para 2 mães que muitas vezes ficam nos bastidores da história bíblica e que tiveram uma importância muito grande na vida do neto, na vida do filho. E essas mães são Lloyd e Eunice. Lloyd, a avó, Eunice, a mãe do neto, do filho Timóteo. Eu convido vocês para acompanhar a leitura de 2 textos. Primeiro, 2 Timóteo 1:5, e o outro texto é 2 Timóteo capítulo 3, do verso 15 ao 17. Se você não tem a sua Bíblia junto de você, impressa, através do aplicativo,
você poderá acompanhar essa leitura aqui na projeção da tela. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que habitou primeiramente em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai, no nome de Jesus, diante da tua palavra que lemos nesse momento, nós pedimos a tua graça, que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento, a clareza, daquilo que o Senhor, de forma muito especial, particular, quer falar com cada um de nós nesta noite. E peço no nome de Jesus a graça do Senhor, para que com fidelidade possa transmitir esta palavra aos meus irmãos, aos meus amigos, no nome de Jesus. Amém. Olhando para essa leitura, eu gostaria de trazer o tema para a nossa reflexão: fundamentos da educação cristã. A palavra fundamentos, quando nós olhamos em alguns textos do Novo Testamento, na língua grega, no original que ela foi escrito, ela aparece como a palavra temelion, e nos dá a ideia de base, alicerce, princípios, instituição, sistema de verdades. Fundamentos. Educação, segundo a educadora Maria Lúcia Aranha, é um conceito genérico, mais amplo, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, quer seja na sua capacidade física, intelectual, moral, visando não só a formação de habilidades, mas também do caráter social. Para o teólogo Robert Pasmino, educação cristã é o processo cristocêntrico, baseado na Bíblia, relacionando o estudante com a mesma, através da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, com o propósito de levá-lo a Cristo e edificá-lo em Cristo. Olhando para essas definições, é justamente isso que nós precisamos em nossas casas, diante dos nossos entes queridos, diante dos nossos filhos e filhas, uma educação cristocêntrica, uma educação fundamentada, firmada, alicerçada, embasada na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós poderemos preparar os nossos filhos, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, para os desafios que a vida oferece. E diante disso eu proponho algumas reflexões, olhando para o texto que lemos, olhando para a avó Lloyd, para a mãe Eunice, que educaram Timóteo. A primeira delas é que o fundamento da educação cristã começa na família. A fé, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice.
Um dos maiores legados que uma família pode dar, pode deixar para os seus filhos é sem dúvida a educação e educação cristã. Educação essa que vem através dos exemplos, educação essa que vem através dos conselhos, através das experiências de vida, conselhos fundamentados em Cristo e na sua palavra. Independente como a sua família é configurada, talvez você não tenha uma família tradicional, a pessoa do pai, a pessoa da mãe. Quem sabe você mora apenas com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com seus avós, ou quem sabe você mora sozinho. Mas mesmo ali na sua casa, nesse ambiente, a palavra de Deus, ela precisa se fazer presente. É importante para o desenvolvimento, para o crescimento em todas as áreas do ser humano, em todas as áreas da vida. O texto que nós lemos, ele traz num contexto remoto que Timóteo, ele tinha um pai. E esse pai era de origem grega e provavelmente ele não era cristão. Mas ele tinha uma avó, Lloyd, ele tinha uma mãe, Eunice, que eram judias. E elas sim, elas eram cristãs, elas eram crentes. Nós podemos observar então, no relato da palavra de Deus, que Timóteo, ele era cristão de terceira geração. A sua formação cristã veio por intermédio da avó, veio por intermédio da mãe. Eu sou cristão de terceira geração. A minha avó era cristã, a minha mãe era cristã. Quem sabe você possa estar pensando, mas dentro da minha casa, dentro da minha família não tem ninguém cristão. Glória a Deus, porque você é cristão de primeira geração. Eu quero trazer um exemplo mais próximo dentro da minha casa. A minha esposa, a mãe dos meus filhos, a Adriana, ela veio de um sincretismo religioso. Igreja Católica Apostólica Romana, do lado dos avós paternos, e do lado dos avós maternos, a avó da Adriana era líder da Seixo no Oiê, em Arapongas, no Paraná. Em 91 nós vamos para o Japão trabalhar, tentar fazer a vida. E lá no Japão, ela teve um contato com um pastor aqui do Brasil, da Igreja Presbiteriana Independente de Marília na época, e lá ela se converte a Jesus Cristo. Ela retorna para o Brasil, nós retornamos para o Brasil, e por intermédio dela, o seu pai, a sua mãe se converte a Jesus Cristo. E aí nós vemos o poder da palavra de Deus dentro de casa, dentro da família, independente da configuração que seja a sua casa. A palavra de Deus tem esse poder de transformar vidas, sim. E nós precisamos resgatar Cristo, a palavra, dentro da família, dentro da nossa casa. Uma segunda lição que a gente pode observar aqui é que o fundamento da educação cristã, ela vem de berço. E que desde a infância sabe as sagradas letras. A precocidade no ensino cristão é extremamente importante dentro de uma casa, dentro de uma família. Você ensinar a palavra para o seu filhinho, para a sua filhinha, ainda quando está engatinhando. Mais do que isso, pais, mães, quando vocês têm essa alegria, essa notícia que estão esperando um filho, uma filha, comece a orar ali no ventre materno, abençoando, declarando bênçãos, declarando palavras de vitórias, no nome de Jesus na vida deles. É isso que nós precisamos.
Nós temos que começar muito cedo isso. Pais, mães, avós, avós, intercedendo pela família. Intercedendo pela formação espiritual. Isso não é perca de tempo, é ganho para a vida deles e para a sua vida. Porque futuramente eles não darão trabalho. Você não terá problemas. Eu não sei qual foi o método, eu não sei qual foi a didática de Eunice e de Lloyd. De Lloyd e de Eunice. Se foi apenas a tradição oral, vem aqui meu netinho, vem aqui meu filho. A vovó, a mamãe vai falar histórias da palavra de Deus para você. Nós vamos ensinar você os valores cristãos. Eu não sei qual foi o método que elas utilizaram. O que nós sabemos à luz da palavra de Deus é que deu certo. Eu me recordo quando criança, a minha mãe gostava de reunir eu, minha irmã e meu irmão, e ela recitava textos, versículos bíblicos pela metade. E nós tínhamos que concluir o versículo bíblico. Muitos textos que eu sei ainda hoje, memorizados, vêm dessa época, vêm da minha infância, da educação cristã que eu recebi dentro de casa. E eu creio que deu certo. A minha irmã é casada com um pastor, eu, pela misericórdia de Deus, sou pastor. E a Adriana fez uma observação: olha, você não pode esquecer de uma coisa, a sua fama quando você era criança. Meu pai, quando ia assumir uma igreja, estou falando, quem que vai vir para a igreja no próximo ano? É o pastor Geraldo. Pastor Geraldo, aí você fala, não, é o pai do Geber. Ah, o Geber, eu era famoso porque eu era muito arteiro. Então as pessoas conheciam mais o filho do pastor do que o próprio pastor. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos uma vida cristã alinhada com os valores do Pai. Isso nos remete àquilo que Salomão escreve no Provérbio 22, o verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela for velha não vai se desviar dele. É ensinando nos primeiros passos que ela dá na vida, você falando, você mostrando a palavra de Deus, quando ela for crescendo, quando for adolescente, quando for jovem, quando for adulto, quando se casar, quando for velho, não vai desviar do caminho do Senhor. Isso nos leva também ao texto de Deuteronômio, quando Moisés diz, ouve, ó Israel, chamar, escuta, obedece, ouve o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás pois o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e estas palavras estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado pelo caminho, caminhando, ao deitar ou levantar, também atarás como sinal na tua mão, e te terão como frontal nos teus olhos, e escreverás nos umbrais das tuas portas. De todo o coração, com toda a força e entendimento, devemos buscar amar a Deus, obedecê-lo. Os judeus, eles utilizavam muito isso. A palavra de Deus permanente, diariamente, a todo instante, a todo momento. Eles amarravam em pequenas caixas a palavra de Deus, para não esquecer delas. Nas mãos, na testa, e escreviam nos umbrais das portas. Eu e a Adriana já visitamos alguns irmãos aqui da nossa comunidade, em casas, apartamentos, e algo chamou muito a nossa atenção. A gente chegava e tinha nas paredes de cada cômodo, na sala, sala de estar, cozinha, banheiro,
quarto do bebê, quarto dos filhos, área de lazer, versículos bíblicos. Aquilo chamou muito a nossa atenção. Você entrar numa casa e você depara ali na parede a palavra de Deus escrita. Você vai para um outro ambiente, a palavra de Deus escrita. O ambiente é outro. E eu comentei isso com certa pessoa, o que a gente observava na casa de alguns irmãos. Essa pessoa falou assim: escrever versículo bíblico na parede é modismo. Eu peguei e disse: eu quero esse modismo cristão dentro da minha casa. Eu não quero o modismo do mundo dentro da minha casa. Esses valores que nós precisamos ter na nossa casa, na nossa família, a palavra de Deus permanentemente. Porque se nós não fizermos isso, de forma muito sutil, o mundo está fazendo. Fundamentos da educação cristã: vive o que prega, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento. O que Paulo está dizendo ao olhar para a família de Timóteo, que ali havia coerência. Uma fé viva, uma fé madura, uma fé genuína, uma fé verdadeira. É aquela que você fala, você prega, você ensina, você pratica, você vive. É uma fé sem fingimento, que passa pela renúncia do eu, porque ela está comprometida com o reino de Deus e não com interesses pessoais. Às vezes nós vemos pessoas que pregam uma fé cercada de glórias, de conquistas, de tronos, de impérios, mas não vivem a cruz de Cristo. E Jesus, no seu ministério terreno, ele foi muito claro: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Lucas 9, 23. A vida cristã, a fé é uma renúncia permanente, constante, por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à sua palavra. A fé sem fingimento, ela sofre por amor. A fé sem fingimento, ela doa em favor do reino, dos valores de Cristo, por Cristo, pelo Evangelho, firmados, alicerçados na verdade. Não adianta falarmos e não fazermos. Jesus Cristo, ele condenou essa fé fingida, essa fé teatral, essa fé hipócrita. Este povo está me honrando com os lábios, o discurso é bonito, a pregação é linda, mas a sua atitude, o seu coração está longe de mim. Pais, mães, avós, avós, família, os nossos filhos estão olhando para os nossos exemplos de vida. Os nossos filhos estão olhando as nossas ações. Não pensemos que estamos passando desapercebidos. Eles estão de olho em nós. Timóteo, ele colocou em prática todo o seu conhecimento adquirido ao longo da sua vida, desde a sua infância, desde a sua juventude, desde o momento que ele tem uma missão de ser um pregador, de ser um evangelista, de ser um pastor. Ele vivia uma fé real, que foi praticada dentro da casa, dentro da família, e ele permaneceu fiel nesses valores, nesses exemplos. Uma grande lição para nós pais, mães, avós e avós.
Fundamentos da educação cristã repercute para a eternidade. Salvação, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. Aqui Paulo está falando de compreensão, entendimento, de sabedoria, do plano de salvação que Deus preparou a cada um de nós por intermédio de Jesus. O pastor Robert Sproul, ele traz uma definição muito consistente a respeito disso. A salvação procede do Senhor. A salvação, ela não é um empreendimento humano. Os seres humanos não podem salvar a si próprios. A salvação é uma obra divina, a concretizada e aplicada unicamente por Deus. A salvação pertence ao Senhor e provém do Senhor. É o Senhor que nos salva da ira do Senhor, da condenação eterna. Para entender isso, tem que ter sabedoria. Sabedoria do alto, para reconhecer o estado de miséria e de pecado que vivíamos e fomos alcançados pela graça do nosso Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse entendimento, essa compreensão da obra redentora de Jesus Cristo, você não encontra numa formação acadêmica. Você não encontra nos filósofos antigos, nos filósofos contemporâneos. Você não encontra no último best-seller que saiu a semana passada. Você vai só encontrar na palavra de Deus a nossa regra de fé e de prática. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É a palavra de Deus que mostra o projeto perfeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, em favor do ser humano, em favor da família. Isso é maravilhoso, em termos essa compreensão muito clara, que é somente Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Timóteo tinha essa sabedoria, Timóteo tinha essa compreensão, esse entendimento, e todos nós podemos ter. Quando a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, quando a palavra de Deus se faz presente na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Fundamentos da educação cristã prepara para o presente, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo fala a Timóteo do poder, da capacidade, da autoridade que a palavra de Deus tem para instrumentalizar, para capacitar, para habilitar a pessoa aos desafios da vida. E um pouco antes, Paulo ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, para a educação na justiça. É isso que nós precisamos. Uma educação cristocêntrica, uma educação bíblica, que nos habilita para a vida, para os desafios que temos. Diante de um liberalismo sutil
que tem entrado nos lares, que tem entrado no meio evangélico, que muitas vezes afirmam e dizem que a Bíblia ela é um livro ultrapassado, que precisa hoje ser reescrita. Nós cremos na inerrância da palavra de Deus, uma palavra soberana, que tem o poder de transformar uma casa, uma família e vidas. Eu quero concluir em um trecho da carta que Paulo envia a Timóteo, e é uma reflexão importante para nós enquanto família. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente o de casa, o da família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós temos uma responsabilidade, família, independente se a tua família é tradicional ou não, independente como é a configuração da sua família, nós temos uma responsabilidade de ter ali uma educação bíblica, uma educação cristocêntrica. Essa educação começa dentro de casa, na família, ela vem de berço, nós precisamos viver o que pregamos, ela repercute para a eternidade e nos prepara para os desafios da vida, que diariamente se colocam à nossa frente. Vamos colocar em pé, nós vamos cantar essa canção, e buscando realmente a bênção, a graça de Deus, na nossa casa, na nossa família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Pai, esse é o nosso desejo, que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que Cristo, que a Tua palavra se faça presente no seio familiar, que possamos respeitar, amar todos os membros que compõem a nossa família, no nome de Jesus, amém. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, hoje e para todo sempre. Amém.